preso. Agradece, no caso. Tá. Entendi. Certo. Boa noite a todos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meishu Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se, neste momento, o culto matinal, o culto vesperal do dia 15 de maio de 2021 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja ABCDM, São Bernardo do Campo, Jurei Center, Assunção. Oração Amatsu Norito e oração messiânica. Tamo
rezar para o nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. E guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Leitura do ensinamento. Princípio do Jurei, continuação. Publicado em 30 de maio de 1949. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? De furúnculos. Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo. Em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e às vezes a cicatrização torna-se demorada. Se, desde o início, a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva um mês para ser eliminado.
o furúnculo maduro que sofre uma intervenção 10 dias e o que segue o processo natural sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que através da intervenção pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do jureio, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria, contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do jurei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o jurei promove a eliminação das nuvens. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 1, trechos. Experiência de fé, Murilo Acácio Ochoa Bratkowski, Igreja Mato Grosso, Jurei Center Juína, Mato Grosso. Tenho 18 anos e aos 15 desenvolvi transtorno de ansiedade. Após 2 anos, apresentei igualmente sintomas de depressão. Além dos problemas de ordem psicológica, tinha também dores intensas nos joelhos e nas costas. Ao mesmo tempo, a relação com minha mãe não era boa, pois vivenciávamos muitas desavenças. Ela tornou-se messiânica em 2018. Todavia, em função do convívio já desgastado, eu não recebia jurei. Em maio de 2019, um amigo da família, que é ministro da igreja e reside na mesma cidade, me convidou para ir à sua casa. Ele conversou bastante comigo e me ofereceu o jurei. Aceitei e me senti muito bem. Moro no interior e uma vez que a unidade religiosa mais próxima fica a 150 quilômetros de distância, passei a ir diariamente à casa do ministro receber jurei. Após algumas semanas, iniciei as aulas de princípios messiânicos e fui percebendo melhoras gradativas. Estava menos ansioso e via as coisas de maneira mais positiva. Nesse período, passei a receber jurei com minha mãe, o que contribuiu muito para a nossa aproximação. Conversávamos com maior frequência e aceitávamos melhor as opiniões um do outro. Por conseguinte, os conflitos foram se amenizando. Paralelamente, as dores físicas se tornaram mais suaves. Grato pelas transformações e em decorrência de uma forte identificação com os ensinamentos de Meixo Sama, desejei ingressar na fé messiânica e no fim de junho de 2019 tive a permissão de receber o Oricário, Medalha da Luz Divina. Em novembro do mesmo ano,
comecei a purificar com furúnculos e a ter febre. Recebi bastante jurei e busquei agradecer pela purificação. Em poucos dias, os nódulos romperam e o pus foi eliminado durante 4 dias. Esse episódio me ajudou a compreender melhor o processo de purificação e de eliminação de toxinas descrito por Meishu Sama em seus ensinamentos. Atualmente, não tenho mais os sintomas da ansiedade e depressão. A relação com minha mãe é harmoniosa e praticamente não sinto as dores nos joelhos e nas costas. Sou muito grato a Deus e a Meishu Sama por terem me concedido um corpo sadio, pois assim posso ser cada vez mais útil à obra divina, o que se tornou o principal objetivo de minha vida. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 15 de maio de 2021. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos.